Paz e graça, amada igreja. Quero agradecer ao Senhor, louvar o nome dele pela presença de todos os irmãos que estão aqui, porque nós somos a igreja do Deus vivo, somos uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Amém? O pastor José Ivan teve um pequeno problema de saúde, ligou para mim, pedindo que eu continuasse a nossa jornada com o apóstolo Paulo. Teve um pequeno problema na coluna, né? Ele tem algumas uma hérnia de disco e atacou ele. E ele provavelmente deve estar numa cama se recuperando, né? Então eu agradeço a Deus porque Deus me colocou aqui, eu estou aqui como servo dele. O pastor pediu para mim trazer a palavra, né? Queria que ele estivesse aqui, não eu, né? Então, vamos orar pela saúde do pastor. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e louvado é o teu nome, Senhor, porque não há outro nome. Senhor, o pastor dessa igreja, Senhor José Erivan, se encontra em casa, a esposa dele cuidando dele, problema de saúde, o Senhor conhece ele, da ponta do fio do cabelo até a última ponta da unha do pé. Nós como igreja, Senhor, e ele como anjo dessa igreja que ministra a tua palavra e que nos pastoreia, Senhor, que é um privilégio para nós que o Senhor tem colocado ele aqui. Abençoa ele na casa dele, Senhor. O Senhor vai lá, cure ele, trate ele, ajuda ele, Senhor, nos seus problemas de dores, Senhor, cãibras, lutas, Senhor, e muitas dores, Senhor. Ajude o nosso pastor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que ele se recupere. Na próxima quarta-feira ele possa estar entre nós. Também, Senhor, pedimos para cada irmão aqui, se tem algum problema de saúde, o Senhor também esteja vendo, o Senhor esteja entrando, Senhor, com a saúde no corpo de cada irmão. Aqueles também que têm parentes, alguém em casa passando por enfermidade, no hospital dessa cidade, se alguém internado, no nosso estado, no nosso país, Senhor, ajude, Senhor, aquelas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu vim para cá e esqueci do meu caderninho. Meu caderninho está aí atrás. Sem um caderninho eu não falo, né? Obrigado, Ney. Deus abençoe, meu irmão. É, dessa feita, nós vamos continuar na nossa viagem com com Paulo. E a ênfase que eu quero dar é sobre discípulos. A, a principal, o principal trabalho de Paulo na sua primeira viagem, quem estava aqui desde quando o pastor começou a tratar da primeira viagem missionária de Paulo, lembra que Paulo e Barnabé, depois de sair, depois de terem trabalhado na igreja de Antioquia da Síria, eles são chamados pela igreja e são enviados pelo mundo a fazer uma missão, que é o quê? Fazer discípulos. Então hoje nós vamos ver uma das principais características de um cristão é fazer discípulo. E os irmãos podem abrir aí em Mateus 28, 19, para a gente ter uma compreensão e uma dimensão melhor do chamado o qual foi incumbido a Paulo e Barnabé. E a gente vai encerrar hoje, né? Espero que eu consiga encerrar. Os irmãos podem abrir em Mateus 28,
18. Jesus se aproximou e falou, dizendo: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, ao 19 também, perdão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aí agora nós vamos lá para Atos, Atos dos Apóstolos, tá? É isso que quer dizer o livro de Atos, tá? Atos, os Atos dos Apóstolos. Depois de terem escrito, depois de, acho que Lucas ter escrito, é Lucas? Acho que é Lucas ter escrito o Evangelho, não, João Marcos, depois de ter escrito o Evangelho de Marcos, ele vai trazer um relato a um irmão sobre os Atos dos Apóstolos depois da partida de Cristo. Então nós temos Atos dos Apóstolos até o capítulo 12, um pouquinho antes, até o 8 vai tratar da igreja em Jerusalém, depois Paulo vai ser chamado e vem um pouco do relato de Paulo, aí depois Barnabé, há uma perseguição em Jerusalém, e Barnabé vai para Antioquia confirmar aquilo que os discípulos já tinham feito em Antioquia. E ele confirma e ele vai em Tarso e busca Paulo. E daí é lá em Antioquia da Síria é que o Espírito Santo vai chamar Paulo e Barnabé e os levar para a missão. A gente vai ler do capítulo 20. Eu estou em Atos 15 aqui. É Atos 14. Abriu errado aqui. Atos 14. Tá batendo aqui na minha. Tá certo. É que eu preparei estudo em uma outra versão e eu gosto de trabalhar aqui com a versão NVT. Só que eu esqueci que eu estava sem internet no computador, né? Para mim ler a NVT eu preciso de internet. Aí eu vou ter que ler na ARA. Acho que a maioria tem a versão ARA aqui, né? A maioria dos irmãos tem a versão ARA, que é atualizada e revista, né? Então vamos fazer a nossa leitura do 14, 21 ao 28. Paulo é apedrejado. Paulo tinha sido apedrejado em Listra, né? E agora ele sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastando-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Essa vai ser a última cidade, tá? Que Paulo vai chegar nessa primeira viagem. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio, Antioquia da Pisídia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, e encomendaram ao Senhor quem havia crido. E atravessando a Pisídia, dirigiu-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, agora Antioquia da Síria, onde tinham sido recomendado a graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, como abriram aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Tá? Então, na
Nessa última igreja, nessa última cidade que é Icônio, eles vão regressar. E aqui começa o relato, né, que ele estava em Icônio. No 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Como eu disse, no início da viagem, a igreja de Antioquia da Síria, movida pelo Espírito Santo, chama Paulo e Barnabé e manda. Nós lemos o capítulo de Mateus 28, 19. O capítulo 28 de Mateus 19 é um mandamento para a igreja. Já que Paulo nos ensina e mostra que nós, os gentios e tanto os judeus, não estamos mais debaixo da lei e debaixo das ordenanças da lei e da letra da lei, pelo motivo pelo qual nós morremos quando somos batizados, morremos com Cristo na cruz. Cumprimos toda a lei e os judeus também cumprem a lei e mortos, ressuscitamos com Cristo. O objetivo da lei foi cumprida, porque a lei exigia que todo culpado morresse para pagar a justiça que a lei exigia. Então, agora livre da lei, somos a noiva de Cristo. Somos chamados de dentro dos gentios, os judeus de dentro do judaísmo se juntarem com gentios romanos e gregos e agora constituindo uma igreja. E é isso que Paulo está fazendo nas suas viagens. E não muito diferente, nós aqui hoje somos a consequência do discipulado de Paulo. E você é um discipulado de alguém. E deve ser. Se não é, algum problema tem. E devemos nos colocar debaixo de um discipulado, mesmo que seja na igreja. E o discipulado, ele começa no culto do domingo, depois vai vir o estudo dominical, o estudo bíblico durante as terças e depois vai vir nas quartas. E também tem as quarta-feiras. Isso é o processo de um discipulado. Isso é ser discípulo. É se submeter e se sujeitar ao aprendizado daqueles mais velhos, o qual você agora faz parte dentro de uma igreja. Isso é o discipulado. Tá? Então, Paulo, em sua viagem em Derbe, o propósito era o quê? Era fazer muitos discípulos. Nesse requisito de fazer discípulos, o mandamento, o novo mandamento, esse mandamento ir por todo mundo e fazendo discípulos, isso não havia na lei, isso não havia no judaísmo. O judeu não era instado, ele não era mandado a nenhuma nação ficar fazendo discípulo e nada disso. A igreja recebe, agora que nós somos povo de Deus, estamos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, recebemos esse mandamento, ide e fazer discípulo. E é exatamente isso que Paulo fez na sua primeira viagem, indo até Derbe, ele vai fazendo discípulo, né? Como a gente vê. Nós, assim como Paulo e Barnabé, também temos cumprido essa missão que foi confiada a cada um de nós. Será que nós temos cumprido essa missão? Temos feito isso lá no mundo, aonde a gente está? Temos feito novos discípulos? Onde passamos? Onde passamos? Estamos fazendo discípulos? Que nem eu já expliquei, né? O que é fazer discípulo. Como Paulo estava fazendo discípulo. Antes que vocês pensem, aqui Jesus nos manda fazer. Jesus nos manda, não que a gente faça líder. Fazer discípulo não é fazer liderança. Às vezes pode ficar na cabeça da gente assim, peraí, mas Paulo ele está formando igreja. Não. Até ele chegar em Derbe, ele não estabeleceu a igreja. Ele fez discípulos. Que é o quê? O primeiro mandamento de Cristo. Ir por todo mundo fazer discípulos. Esse é o mandamento à igreja. Tá? Não ao indivíduo. Amar uns aos outros, né? Assim como Cristo nos amou. Esse é um mandamento de amor fraternal uns pelos outros. Né? E assim se cumpre toda a lei. Então, o que acontece?
É, não é para fazer líder. Não é isso. É alguém que recebe o discípulo, no caso, fazer discípulo é alguém que recebe os mesmos ensinamentos que você sobre Jesus Cristo. E que esse chamado é para você fazer de discípulos que também é um discípulo. Outro, assim todos vão se tornando parecidos com Jesus Cristo. Todos na igreja recebeu esse mandamento. Vamos comparar nossa igreja. Agora vamos comparar um pouquinho a nossa igreja, a igreja de Calumbi, a igreja de Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia da Síria, ela entendeu a ordem dada por Jesus. Isso ela não só cumpriu o chamado, como também eles se dispuseram à vontade do Espírito Santo, quando o Espírito Santo o impeliu a orarem, jejuando, mandarem Paulo e Barnabé em missão pelo mundo, a fazerem novos discípulos. E também, qual tem sido também a nossa disposição como igreja em Calumbi? Temos feito os discípulos? A nossa missão, assim como a igreja de Antioquia, recebeu um chamado pelo Espírito Santo. Nós, aqui em Calumbi, entendemos esse chamado também? Estamos indo como igreja. Qual discípulo nós temos feito? Nós, como igreja. Qual trabalho? A quem nós temos enviado? A quem nós temos, com jejum e orações, pedido ao Senhor: Senhor, Calumbi está perdido. Nos mostra alguém. Né? Assim como Barnabé e Paulo foi separado, a igreja tem o mesmo poder. Porque não foi isso que Cristo falou no versículo, né? Vamos ver como estava a igreja de Antioquia da Síria. Vamos ver como isso aconteceu dentro da igreja de Antioquia. Vamos ver um pouco, vamos ver isso lá em Atos 11, 19 a 26. Volta lá, Atos 11, 19 a 26. Vamos entender como é que ocorreu o processo na igreja da Síria, Antioquia da Síria. Então, os que foram dispersos, porque houve uma perseguição em Jerusalém, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lembra na época de Estevão que foi apedrejado, houve uma grande perseguição depois da morte de Estevão, e se espalhou até a Fenícia, Chipre, que é a ilha, né, Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E eles não anunciavam aos gentios. Tá? Guarde isso bem, eles não anunciavam aos gentios. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Eu pulei aqui, ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se convertiam ao Senhor. A notícia a respeito deles chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem bom, porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a procurar Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela cidade e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
Então está aí o relato do trabalho do discípulo, é, o discípulo Barnabé, que era chamado José também, né? E depois que houve grande perseguição, né, que nós veio a Antioquia da Síria, Barnabé foi enviado e buscou a Paulo em Tarso, né? E pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Veja, meus irmãos, e percebam que igreja vibrante, fiel em seu chamado. Eles foram tão bem ensinados, eles foram tão bem discipulados, que foram chamados de pequenos cristãos. Pois Paulo e Barnabé fizeram tão bem seu chamado, eles cumpriram tão bem o chamado deles, que todos na igreja não pareciam com eles. Já não eram mais parecidos com o próprio Paulo e Barnabé, que estavam ainda na Antioquia da Síria fazendo os discípulos. Eles já não pareciam mais com Paulo, pelo bom trabalho que eles fizeram, Paulo e Barnabé. Eles se pareciam agora com Cristo, a tal ponto que ao parecerem com Cristo, por causa do ensinamento de Paulo e Barnabé, todo mundo que via a igreja em Antioquia da Síria dizia: aqueles ali são cristãos, que quer dizer pequenos cristos, pessoas que parecem com o Nazareno, Jesus Cristo que morreu na cruz. Esse era o chamado e a ordem que Paulo e Barnabé entenderam, estavam fazendo e praticando. E nós na nossa cidade? E nós? Como nós temos feito a nossa missão? Hã? As pessoas olham para nós e vê Cristo e desejam ser parecida conosco. Talvez elas não entendam Cristo e a vida de Cristo, mas você vivendo a vida de Cristo, as pessoas à sua volta e as pessoas em volta da nossa igreja vê Cristo em nós e sente o desejo de ser igual a nós, ou igual a Cristo, ser pequenos cristos, ou somos mais um como eles, ou somos mais um como no mundo, né? Como eles são, como as pessoas são, né? Somos mais um lá no mundo, somos parecidos com eles, né? Nós não somos transformados para qual foi o chamado que Jesus morreu naquela cruz, em nosso lugar? Não somos ou não somos? Precisamos tomar uma decisão. Como igreja, precisamos decidir, precisamos trabalhar. Nós somos chamados para fazer discípulos. Isso é mandamento. Isso não é pedido. Isso não é, sabe, ó, se você quiser, você vai. Se você não quiser. Não, é mandamento para a igreja. A igreja tem que trabalhar nesse sentido. A igreja tem que se mover. Toda a vida da igreja é se mover com relação ao mundo das portas para fora, é chamar a pessoa, chamar Paulo, chamar Barnabé, impor a mão sobre eles, impor a mão, capacitar na terça-feira na escola bíblica, capacitar na quarta-feira, aprender, identificar Paulo e Barnabé dentro da igreja, colocar a mão sobre eles, com jejum, oração e enviar lá para o mundo. E não só enviar, participar. E aí, temos cumprido? Quão longe estamos do propósito do qual somos chamados, lavado e remido pelo sangue de Cristo? Quão longe? Será que o nome cristão em nós mostra de verdade que nós somos em Jesus? Será que a pessoa vê você passando na rua e diz, ali vai um cristão? Seja igual a ele, viu? Vai dar bebida, ó. Seja igual aquele cristão lá. Aí eu também tenho que ser. Será que é isso? Ou será que é mais um? Ah, é mais uma professora, é mais um professor,
é mais um eletricista, é mais um sorveteiro, né? Mais um sorveteiro, é mais uma diarista, é mais um como nós. Você nem cheira e nem fede. Será que estamos exalando o bom perfume de Cristo, que nem Paulo fala? Será? Precisamos urgentemente sermos igreja de Antioquia, da Síria. Vocês concordam com isso ou não? Concorda que precisamos ser igual à igreja da Síria? Uma igreja vibrante, uma igreja que trabalha, uma igreja que se dedica, uma igreja que tem um tempo dedicado à obra, ao trabalho do Senhor. Será que temos sido? Temos tratado a igreja em primeiro lugar? Tudo na minha vida se move em sentido de eu ter que viver, colocando a igreja, o compromisso com o Senhor, o compromisso de aprender para poder discipular, ir ao mundo e ir fazer discípulo, ou temos preocupado com se o meu carro é o melhor, se minha casa é a melhor, se os meus filhos estão na melhor faculdade, se eu tenho que vencer nesse mundo para mostrar que eu sou tão bom quanto o carro do prefeito, quanto a prosperidade dos donos da farmácia, dos donos do supermercado. É, 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 é esse o nosso objetivo? Porque o seu objetivo particular vai refletir na igreja. Porque nós somos a igreja. Não existe igreja em casa. O corpo de Cristo se constitui na nossa reunião. E não que nem tem surgido muitos videozinhos pela internet, até canais no YouTube, chamado remanescente, saído da igreja, tivemos uma decepção, não quero mais ir para a igreja. É isso que eu tenho ouvido. Eu tenho feito trabalho nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, resgatando pessoas que vivem debaixo de seita. E a principal delas é adventista do sétimo dia. E eu tenho visto a dificuldade. Muitos saem de outras seitas, de outros locais, e não vêm para a igreja porque estão decepcionados com a igreja. Achando que seitas também são cristãs, quando não são. E daí muitos até saem de dentro da igreja porque não fazem o seu trabalho, não estão cumprindo o bom propósito de Cristo, por isso não tem o Espírito Santo, então somos cristãos vazios dentro da igreja sem propósito. Então nada nos atrai na igreja, por quê? Porque não estamos trabalhando para o bom propósito qual fomos chamados, fazer discípulo como igreja. Então precisamos fazer essa missão. Cumprindo a primeira parte na cidade por onde passavam, agora eles retornam, fortalecendo os discípulos. Olha, agora eles retornam. Primeiro eles vêm fazendo um discípulo. É o meu chamado e o seu chamado. Lá no mundo é ir fazer discípulo. Agora eles retornam, fortalecendo os discípulos e fazendo líderes para a igreja vencer. Que é o verso 22 até o 23. Eles fazem presbítero, que são os pastores, assim como aconteceu em Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé também, vez por onde passavam, fazendo discípulo e nomeando autoridades, da mesma maneira em que eles fizeram em Antioquia, da onde saíram, fortalecendo, orando, jejuando com aqueles irmãos. Então, quando eles estão retornando, eles até Derbe. Aí eles vão retornar. Como eles vieram na missão de só fazer discípulos, agora já não é mais só fazer discípulos. Como a igreja de Antioquia estava cheia de discípulos e Barnabé foi lá e edificou aquela igreja, porque Barnabé era uma autoridade imposta pela igreja de Jerusalém, que confirmava, cada igreja tinha que ser confirmada por um apóstolo. E Barnabé e Paulo foi lá e confirmou a igreja da Síria de Antioquia. Aquela igreja já estabelecida chamou Paulo e Barnabé, orou para os dois e mandou o mundo afora fazer discípulos. Agora eles vão fazer a mesma coisa, retornando com os discípulos em um local de igreja, podia ser na sinagoga, se os judeus se convertessem.
eles oravam, impunham as mãos pela autoridade de Cristo, que foi dado pela autoridade da igreja da Antioquia da Síria. E ali eles nomeavam líderes, e esses líderes é colocado para tomar conta do rebanho da igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós também. E nós. Qual também não deve ser essa a mesma missão em nossa vida? Aqueles em nossa vida, né? E qual não deve ser também, né? A nossa missão como igreja aqui na nossa cidade, né? E não só aqui, mas orando e preparando e mandando outros irmãos a fazerem obra. Irmãos, com pouco que nós temos, nós não, porque eu não estava aqui, né? Com pouco que vocês têm, com poucas pessoas. Eu cheguei aqui e no culto tinha 3 pessoas. Mas eu não desanimei. Porque Elias com Deus, ele era sobre todo Israel autoridade, até em cima do rei. Então, se tiver 1 ou 2 ou 3, essa igreja pode tomar a sua posição, buscar no Senhor, orar, jejuar, se arrepender como fez. Perdão, amado, o negócio aqui está liso. E como igreja também, se fortalecer no Senhor, não importa a quantidade. E a partir disso, enviar e trabalhar aí fora, sem se importar. Tá? E aí, qual é o problema? O mandamento de Mateus 28, 19, ele nunca mudou em relação a nós. Mas se você tem medo, ou se você tem vergonha de cumprir a sua missão, não continue a pensar e agir assim, pois o mesmo capítulo lá de 28, de 19, o capítulo anterior, diz assim, ó, Jesus diz, toda autoridade me foi dada. Então quer dizer, toda autoridade nos céus e na terra foi dada. Então isso quer dizer também que todo o poder foi dado a Cristo Jesus. Então devemos pedir a Jesus que nos revista de ousadia, de coragem, que possamos cumprir seu mandamento. E agora pedir com fé e não duvidando, como muitos fazem e nunca fazem nada. Então a gente tem que pedir o quê? Assim como a igreja de Antioquia da Síria, devemos pedir ao Senhor com fé, não duvidando, mas com fé, com vontade. Pedir para Ele que aquele poder que está nele seja colocado sobre nós, sobre a igreja, para que possamos cumprir esse chamado de fazer discípulos. E por fim, eles retornaram pregando a palavra, né? Que eu já disse, eles voltaram pegando a palavra, confirmando e fazendo novos e fazendo novos discípulos. E eles voltando e chegaram de novo. E vou dar um pulinho aqui para a gente encerrar, porque já está ficando tarde. Então vejamos como Deus usa pessoas que se dispõem de coração a obedecer seus mandamentos. Um coração como eles tinham no Senhor, a tal ponto de serem chamados de cristãos, de pequenos cristos. Eu quero que a nossa igreja seja como essa, que cumpre seu chamado, apesar das perseguições do mundo a nós. A primeira igreja batista de Calumbi também, eu gostaria de que se parecesse com a igreja de Antioquia da Síria.
como já mostrei em Mateus 28:18, temos ao nosso dispor um Senhor que tem todo o poder, quer no céu, quer na terra. Temos que admitir nossos erros, confessar e confessar e receber perdão no poder de Jesus e ir ao mundo à nossa volta, fazer muitos discípulos para a glória de Deus. Assim como a igreja da Síria, Antioquia da Síria, a gente também deve ir ao mundo e fazer muitos discípulos. E uma coisa importante, que é uma marca dessa igreja de Antioquia, é que o chamado é que quando eles voltam e eles dão o relato preciso do que aconteceu, de como Deus operou o milagre, não milagre de cura, não milagre de extraordinário que Paulo fez na igreja de Listra, quando ele olhou para o aleijado e viu que ele tinha fé e o curou. Não é esse o milagre que Deus quer de nós. Porque lá eles estavam implantando a igreja pela primeira vez. Então, lá tinha mestres, doutores, lá havia muita necessidade de milagres, porque o milagre atraía a atenção daqueles que nunca tinham ouvido falar de Cristo e do Evangelho. O milagre é o que? É pegar toda aquela gente incrédula que nunca ouviu nada de Cristo, nunca ouviu nada do Evangelho e fazer discípulo. Eles passaram fazendo discípulo e depois criando presbíteros e pastores na igreja. É esse o maior milagre que foi dado poder para a igreja da Síria de Antioquia e ela passou essa autoridade para Paulo e para Barnabé e fez. E aí um acontecimento muito importante aconteceu. Lembra que na leitura eu disse, marcam esse tema. Paulo e Barnabé e Paulo até então só pregavam em sinagoga e só ia falar aos judeus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo e Barnabé vai até Derbe fazendo discípulo. Quando ele volta promovendo autoridades na igreja que não são judeus. E isso trouxe alegria, por quê? Porque pela primeira vez a porta do evangelho e a salvação se abriu aos gentios, se abriu a nós e chegou aqui até hoje. Então é indo, igreja, e fazendo discípulos. Essa é a maior mensagem em toda essa viagem de Paulo. O maior propósito é indo e fazendo discípulos. E a igreja que é a mãe, essa igreja é mãe da igreja de Canaã, é a que vai promover todo o meio para que os discípulos, para que os evangelistas vão e cumpram o bom propósito que é fazer novos discípulos. Amém? Entendeu qual é o nosso propósito? Tanto o propósito da igreja, tá? Porque como eu tenho lutado com pessoas que são desigrejadas e quando você vai conversar com elas, a gente acaba entendendo o motivo, é que me parece que a igreja está perdendo o entendimento de que ela é corpo de Cristo e o poder de Deus, ele segue uma norma. Aí está na igreja a autoridade de autorizar Paulo e Barnabé com o poder de Deus aí. Eu não posso me nomear, eu não posso dizer que eu sou Paulo pela minha própria força e lá. Isso está sob a igreja. E quando a igreja é diminuída, quando a igreja é atacada, quando você não... Quando a igreja... tem alguém que não quer, né? Quando a igreja ela é esvaziada, isso significa que o poder das trevas está esvaziando a igreja, seduzindo os irmãos da igreja,
para esvaziar a igreja, porque ele sabe que o poder de anunciar o evangelho e de falar está sobre a igreja, impondo as mãos e dando autorização pelo poder de Cristo que passa pela igreja, porque nós reunidos somos o corpo de Cristo. Deus não vai mandar anjo descer do céu e lá anunciar e fazer discípulos. Ele quer que a igreja tome a sua posição e se dispõe a trabalhar. Vocês querem ser essa igreja? Querem ou não querem? Então feche seus olhos e vamos orar. Não pode se levantarem. Senhor, obrigado pelo entendimento que o Senhor deu através da sua palavra. E antes de tudo, Senhor, que o Senhor nos perdoa, porque como igreja nós temos sido negligentes. Mas o Senhor tem administrado a sua palavra em nossos corações e mostrado, e chamado a nossa atenção para o verdadeiro propósito da sua igreja, que é trabalhar para promover meios para que pessoas sejam enviadas e pessoas possam ter poder na tua palavra para fazer novos discípulos. Nos perdoa, Senhor, pela nossa falha, pela nossa negligência. Nos ajude, Senhor. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento. Restaura, Senhor, nós como igreja, como teu povo, porque nós somos teu. O Senhor não morreu em vão naquela cruz. Senhor, nós não podemos ficar no meio dessa sociedade, ó Pai amado, como mais um, como aquele que não faz a diferença no meio desse povo e dessa nação. Nos ajude, Senhor, porque os dias são maus. As nossas igrejas têm esvaziado, principalmente as igrejas em locais pequenos. O inimigo tem colocado um monte de prioridades na cabeça, no corações de muitos irmãos. Às vezes contenda, discórdia, abandono da igreja, irmãos que abandonam a igreja, irmãos que não vêm mais na igreja, irmãos que não amam a igreja, que até na nossa vida financeira, a gente não abençoa a igreja para que a igreja tenha recursos financeiros, Senhor, para manter a estrutura da igreja, que também possa, para poder investir, para poder promover também educação dentro da própria igreja. Nos ajude, Senhor, porque como igreja nós temos negligenciado, Senhor, o seu bom propósito a ser cumprido em nós como igreja. Mas somos teu povo, o qual o Senhor ama, o qual o Senhor nos chamou, e o qual o Senhor, mesmo que nós não sejamos aquilo exatamente que o Senhor quer, mas como o Senhor disse, aquela igreja, uma das 7 igrejas lá do livro de Apocalipse, o Senhor está à porta e bate. Não permitamos que o nosso coração saia do bom propósito e que possamos sair, ficar lá fora e levar nome de desigrejados, que não queremos mais ir para a igreja. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender que nós somos do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, o Senhor nos dá poder para vencer as armadilhas e as amarras do mundo, Senhor. Então nos ajuda, fortaleça cada irmão. Pai, abençoa cada irmão que está aqui. Abençoa cada irmão que está aqui hoje. Abençoa ele, a casa dele, a família dele. Abençoa essa cidade de Calumbi. Aquele necessitado, aquele que está passando problema, dificuldade. Que o Senhor nos use como igreja, Senhor, para levar essa palavra do Evangelho da salvação. Nos impulsione pelo seu Santo Espírito, Senhor. Derrame cada vez mais o seu Santo Espírito em nosso coração para ver fervor, desejo de estar fazendo a tua obra e o teu trabalho e obedecendo o seu mandamento, que é fazer discípulos. Abençoa o pastor desta igreja, Senhor, mais uma vez. Guarde ele, proteja ele, livre ele de todo mal, ajude ele naquela doença. Abençoe a vida de cada irmão que está aqui hoje, cada família. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Nos leve em paz e segurança. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.
abençoe a tua igreja. Amém.